Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Neste episódio, continuamos aprofundando o tema autismo e escola. A nossa professora britânica Rita Jordan propõe mais estratégias para a inclusão na escola regular. Ela fala sobre a necessidade de ajudar o aluno autista a se autogerenciar, sobre a importância de conscientizar a escola toda a respeito do autismo e sobre dois recursos fundamentais: o passaporte escolar e as agendas. Com a palavra, a professora Rita. Precisamos trabalhar com a criança para ajudá-la, de certa forma, a se autogerir de modo independente. Christine Barber, há vários anos, descreveu um jovem com síndrome de Asperger, aluno da escola regular, a quem ela ajudou a gerenciar o próprio comportamento e o próprio currículo. O rapaz tinha muita dificuldade em se conformar com as regras da escola, mas ele era muito bom em TI e adorava desenhar gráficos. Junto com Christine Barber, que era coordenadora de necessidades especiais da escola, ele trabalhou para entender por que se envolvia constantemente em situações problemáticas e por que as outras pessoas reclamavam dele. E ele mesmo concordou que precisava fazer alguma coisa a respeito. Com a ajuda de Christine, desenvolveu um programa que ele mesmo administrava. Quando entrava numa aula, ele explicava ao professor qual era o objetivo que ele pretendia alcançar naquele período e pedia que o professor preenchesse uma pequena ficha de avaliação e lhe desse uma nota ao final da aula. O objetivo podia ser, por exemplo, estou tentando não gritar durante a aula. O professor, em geral, estava muito disposto a ajudar, porque, embora o rapaz tivesse um comportamento irritante, ele estava, afinal, tentando fazer alguma coisa para mudar. E o professor ficava contente em poder ajudá-lo. Quando recebia os resultados, o garoto os organizava e produzia gráficos que mostravam o progresso que estava fazendo. Assim, ele conseguia ver como estava evoluindo em cada um dos critérios. Ele também tinha combinado com os professores e os pais que teria acesso às suas atividades favoritas se conseguisse atingir certa pontuação. O importante nisso tudo é que tinha sido sua ideia e que ele estava monitorando os resultados. Não havia outra pessoa dizendo o que fazer, coisa que para ele teria sido muito difícil de aceitar. Outra mudança que a escola fez foi adiantá-lo em 2 anos. Um dos maiores problemas com seu comportamento é que ele se entediava. Apesar das sérias necessidades oriundas do autismo, ele era muito inteligente. Era muito capaz, especialmente nas matérias de que gostava, e estava bem adiantado em relação aos colegas. Ao mesmo tempo, o seu nível de tolerância era muito baixo, e ele não sabia como se ocupar enquanto esperava que os colegas terminassem os exercícios. Depois que começou a frequentar a turma mais adiantada, com a qual prestou os exames gerais, pelo menos em certas matérias passou a ficar totalmente ocupado e completamente exigido. Não tinha mais tempo para se entediar e fazer coisas que tanto irritavam as outras pessoas. Com essa combinação de estratégias, ele acabou tendo ótimos resultados e se qualificou para a universidade aos 16 anos, quando nas nossas escolas a idade normal é 18. Ele concluiu uma graduação em bioquímica e, em seguida, prosseguiu com estudos de doutorado. Infelizmente, por causa de problemas de saúde mental, precisou abandonar os estudos por certo tempo. Mais tarde, conseguiu voltar à universidade e terminar o doutorado. Houve dificuldades porque uma pesquisa de doutorado exige muito trabalho autônomo. Para ele, isso era difícil de administrar. Ele acabou se beneficiando de um programa chamado Brain in Hand, que pode ser ajustado conforme necessidades individuais e lembra a pessoa de coisas que ela precisa fazer.
Muitos adultos com autismo usam esse tipo de programa para ajudar a gerenciar certas situações. Fiquei sabendo que ele conseguiu um emprego num laboratório de pesquisa. Não sei como ele está hoje, se deu tudo certo, mas de qualquer forma, essa trajetória foi um bom resultado da educação que recebeu. Sempre que tivermos a oportunidade, precisamos trabalhar para que a pessoa autista assuma a maior responsabilidade possível para programar a própria vida. Em muitas situações, vamos começar fornecendo uma estrutura visual. Mas sempre que viável, é bom ajudá-la a criar uma estrutura visual própria. A pessoa define quais são suas necessidades e então pode desenhar ou escrever alguma coisa que represente cada um dos passos do processo. Não importa a precisão do desenho ou da palavra, desde que ela saiba o que representam e consiga cumprir o programa. Conheço pessoas que elaboram seu próprio cronograma para atividades da noite, por exemplo. É comum terem discussões com os pais quando se trata de encaixar tudo o que devem e querem fazer. As tarefas da escola, o programa de TV favorito, a hora de dormir, etc. Elas calculam o tempo disponível para cada uma das atividades e criam um cronograma que consideram aceitável. E como foram elas mesmas que definiram o cronograma, não haverá problema em obedecê-lo. No ambiente da escola, é preciso trabalhar por uma conscientização geral sobre o autismo. Isso significa que, além dos professores, todos os funcionários e todo o pessoal de apoio da escola precisam ter alguma noção sobre o autismo. Não precisam ser especialistas, mas devem conseguir entender o comportamento autístico. Podem ficar intrigados com a estranheza de um certo comportamento. Ou podem indignar-se pensando que é apenas o capricho de uma criança mal educada. Por isso, é importante construir com essas pessoas uma atitude solidária através da compreensão das dificuldades da criança autista. Algumas escolas criaram o que chamam de passaportes. Eles são feitos em parceria com os pais, que redigem uma pequena explicação sobre seu filho, incluindo especialmente dados fundamentais. O que ele gosta de fazer, como despertar seu interesse e, principalmente, o que tende a estressá-lo. Os pais também indicam o que pode ser feito para acalmá-lo, quando fica estressado e agitado. São alguns tópicos sobre a pessoa que ela pode ter sempre consigo. Isso é útil, principalmente no ensino médio, quando o estudante encontra muitos professores diferentes em diferentes horários. É um pequeno retrato escrito que imediatamente coloca o professor a par da situação. A maior parte das escolas de ensino fundamental e das escolas especiais, mais raramente do ensino médio regular, trabalham com agendas. É importante manter os pais informados sobre como foi o dia da escola e é igualmente importante que os pais mantenham a escola informada sobre como a criança esteve em casa. Precisamos prestar atenção em coisas que podem ter perturbado a criança em um contexto e que podem ressurgir em outro. Se ocorreu uma situação complicada na escola envolvendo a criança, convém cuidar para não fazer simplesmente uma lista de todas as coisas ruins que aconteceram e apenas descrever como ela se comportou mal. Isso não é doloroso apenas para os pais. Também é muito negativo para a criança ser retratada nesses termos. Além disso, não ajuda em nada. É claro que precisamos ser honestos a respeito do que aconteceu. Mas também temos que mencionar o fator que pode ter provocado o estresse da criança naquele momento e o que foi feito para ajudá-la a se acalmar e a superar a situação. Assim, terminamos o relato com uma visão mais positiva do ocorrido. Além disso, há muitas transições difíceis que a pessoa precisa enfrentar, tanto dentro da escola quanto da escola para outros ambientes. Temos que ajudá-la a se preparar e a lidar com essas transições à medida que vão acontecendo. E assim, com a orientação competente da professora Rita, vamos ampliando nosso repertório de estratégias para inclusão do aluno autista
na escola regular. Por isso, não perca o próximo episódio, que vai propor mais estratégias para a inclusão. Encontro você lá. Fique bem.